Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse dia tão lindo que Ele nos proporcionou. Mais um sábado na presença do Senhor Jesus, mais um sábado que estamos aqui reunidos para poder receber mais da parte do Senhor, nos consagrar mais ainda a Ele, a esse Deus de amor, de paz, de misericórdia, que sempre tem cuidado de nós, não é verdade? Então, estamos iniciando a live. Peço a você que envie o máximo de pessoas possíveis, porque o que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã é algo grandioso. Eu creio que será uma palavra de vitória para a minha vida e para a sua vida também, em nome de Jesus. Então eu já vou começar a enviar aqui os meus aviõezinhos, avisar, despertar, falando que a live já começou. A paz do Senhor Jesus. Cássia, seja muito bem-vinda, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui selecionando e enviando para as pessoas poderem participar juntamente conosco desta manhã, que em nome de Jesus será uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, a paz preciosa. E é isso. Eu gosto muito de dizer: crie expectativa no seu coração para o que o Senhor reservou nesta manhã. Estar na presença de Deus é sempre maravilhoso, né? O salmista, ele declara que não tem melhor lugar para se estar, que ele prefere habitar nos átrios do Senhor, que ele prefere estar na presença do Pai. Então, que possamos ter também isso em nossos corações, que possamos também ser movidos por esse Espírito, de querer sempre, ansiar sempre pela presença de Deus. Eu vou esperar mais 2 minutinhos para o Instagram poder avisar, né, que estamos ao vivo. E aí iniciamos a live. Se você pode, separe aí a sua Bíblia, deixa ela pertinho de você, a sua espada, porque hoje a leitura vai ser um pouquinho diferente, mas uma palavra que Deus vem ministrando na minha vida e eu tô muito feliz, muito feliz. Eu sempre fico muito feliz, né, quando o papai fala comigo. Isso me deixa muito feliz. E é uma palavra que eu creio que pode ser uma virada de chave para você. Talvez algo que você esteja esperando da parte do Senhor. E o Senhor, quem sabe, não vai te entregar hoje, né? Em nome de Jesus. Mais um minutinho e a gente começa. Aguardar. Já tô aqui com a minha colinha. Minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que em todo tempo Ele esteja conosco, se faça presente. Estamos aqui para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. E pelo título, vocês já podem imaginar, né? Seja muito bem-vindo, Borges, a paz do Senhor Jesus, fique à vontade. Qual será a posição que temos que tomar em Deus para poder vencer os nossos inimigos? O que será que o Senhor espera de nós para que a gente possa romper e vencer aqueles que têm nos oprimido? Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus? Estou animada com essa palavra. Foi algo maravilhoso. O tempo que o Senhor ministrou essa palavra em mim e as confirmações que vieram depois que Ele falou para mim que seria essa palavra. Então feche seus olhos se você pode, ligue seu pensamento ao Senhor, vamos falar com Deus. Amado, querido, soberano, altíssimo Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti em consagração.
Senhor, que a partir deste momento, tudo que aqui irá acontecer seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. Paizinho, fique à vontade em nosso meio. Pai, que quando eu abrir a minha boca, não seja eu a falar, mas sim o Senhor a falar aos nossos corações. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, sedentos para ouvir a Tua palavra, sedentos, Senhor, para saber qual é a Tua direção. Fale conosco, Pai, que não seja uma manhã comum, mas que seja uma manhã diferenciada, repleta da Tua presença. Obrigada, Senhor, por nos ajudar até aqui e continue conosco, Paizinho, em todos os momentos desta live. Assim eu oro, Pai, com o coração cheio de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Amados, se você pode, pegue a sua Bíblia e abra em Juízes 6. Hoje vai ser uma leitura mais extensa, porque eu pretendo ler com vocês todo o capítulo 6, essa ministração, essa palavra de hoje. Na verdade, ela é composta pelo capítulo 6 de Juízes e pelo capítulo 7 também, mas eu vou dividir em duas partes. Então, hoje eu vou trazer a primeira e no próximo mês eu vou trazer a conclusão dessa palavra, tá bom? Então, vamos começar a leitura. Juízes, capítulo 6, que traz a história de Gideão. E diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Era uma faixa muito grande, era um território gigantesco. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Versículo 6. E o povo de Israel não podia com eles. Parte B. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Versículo 7. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Depois que o profeta foi usado por Deus, a gente sabe, mais para frente a gente vai ver que Gideão, ele malhava o trigo no lagar. E aí o anjo do Senhor sentou debaixo desse carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando o trigo no tanque de pisar uvas, escondido.
para que os midianitas não o encontrassem, porque se ele fosse encontrado, ele seria morto. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Eu quero declarar também essa palavra sobre a sua vida. Você é corajoso, você é corajosa e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. E esse é o texto-alvo de hoje. No Juízes 6, versículo 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Eu não sei qual é a situação. Eu não sei quem tem te oprimido. Mas você vai vencer, porque é o Senhor que vai te ajudar. Você esmagará esses inimigos como se fossem um só, porque é o Senhor Deus que te ajudará, em nome de Jesus. Então Gideão, versículo 17, respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que tu és mesmo quem está falando. E, por favor, não vais embora até que eu te traga uma oferta. O Senhor respondeu: eu ficarei aqui até você voltar. Versículo 19. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha, pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo por cima. Gideão fez o que ele mandou. Gideão aqui ainda não tinha certeza de que era Deus, ele queria saber se era realmente o Senhor. Mas mesmo assim Gideão estava cumprindo com as ordens que o anjo do Senhor estava dando. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta na carne e o pão. Então saiu o fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor, o próprio Deus, que ele tinha visto, e disse apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu. O anjo se retirou, o Senhor se retirou fisicamente da presença de Gideão. Mas o Senhor continuou falando com ele: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje, esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e ao touro de 7 anos e derrube o altar do Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azerá, arrancado, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite.
Versículo 28, já estamos terminando a leitura. Ela é extensa, mas vai valer a pena. 28 diz assim: de madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Zerá derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido construído ali. E perguntaram: quem será que fez isso? Por que? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Zerá. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. 32. Naquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Ele ficou conhecido como derrubador de altares. Por isso Jerubbaal. E versículo 33. Então todos os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto se juntaram e atravessaram o rio Jordão. E acamparam no vale de Jezreel. Lugar lindo. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulão, de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Versículo 36. Então Gideão disse: ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou-me pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado somente a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. Versículo 38. O que ele disse aconteceu. Na manhã seguinte, Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então, versículo 39, então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã, que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente ao redor em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo. Foi uma leitura extensa, mas necessária para entender todo esse processo que Gideão passou antes que o Senhor entregasse os midianitas, os povos do deserto, os amalequitas na mão dele e fizesse cumprir o que lemos, que é o texto alvo de hoje. Juízes 6, versículo 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amados, quando a gente começa a ler o capítulo 6 de Juízes, a gente vê que Deus permitiu o povo de Israel ser dominado pelos midianitas por 7 anos. Porque eles pecaram contra o Senhor. Então, no versículo 1 de Juízes 6, a gente vê que o pecado trouxe consequência ao povo de Israel e legalidade. Porque ali a gente percebe que não somente o povo foi separado, porque é isso que o pecado faz. Ele nos separa do Senhor, promove essa separação, mas também ele traz legalidade para a nossa vida. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. O Senhor permitiu o inimigo dominar
sobre Israel. Então a gente tem que estar muito atento com isso. E não somente os midianitas dominaram sobre Israel, mas também os amalequitas e os povos do deserto. Aqui eu quero chamar a tua atenção para um fato que muitas das vezes a gente não percebe. Hoje eu quero mergulhar com você nessa palavra. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo porque você vai entender o que o Senhor quer ministrar na tua vida. O que o Senhor já está ministrando na minha já tem um tempo. Eles foram oprimidos pelos midianitas, amalequitas, que os midianitas trouxeram, e os povos do deserto, durante 7 anos, porque pecaram o Senhor. E aqui foi um pecado, quando a gente lê mais à frente no capítulo 6, que foi um pecado de idolatria. É um pecado, amados, a gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão. Pecado. Mas dependendo do pecado cometido, legalidades, consequências diferentes acontecem. Então, olha quão grave é esse pecado da idolatria. Além da consequência de separação, trouxe legalidade para outros povos dominarem. Qual será o pecado que temos praticado que o Senhor quer que a gente abandone, para que o inimigo pare de dominar sobre alguma área da nossa vida? Reflita sobre isso. Fale ao Senhor. Mas uma coisa linda acontece. Mesmo eles oprimidos, mesmo eles ali sofrendo por 7 anos, eles plantavam, eles cultivavam e o inimigo é que colhia. Triste demais isso. Isso é desesperador. Eu não sei o que você está passando, mas talvez você tenha semeado e não tem conseguido ver essa colheita, mas tem conseguido ver essa colheita na vida de outra pessoa. Conseguido ver outra pessoa colher o que era para ser seu. Mas em nome de Jesus, hoje você vai se posicionar e o Senhor te ajudará a vencer os inimigos. Até que o povo decide pedir socorro ao Senhor e ora a Deus. Aqui está a primeira chave. A oração. Não importa se é uma oração de espírito amargurado, não importa se é uma oração de socorro, não importa se é uma oração de revolta, ore ao Senhor. O Senhor quer ouvir a tua voz. O Senhor quer que você o chame e Ele te atenderá, porque Ele atendeu o povo de Israel. O povo orou, clamou por socorro e o Senhor enviou o profeta. E aí o profeta fala palavras que talvez o povo de Israel não quisesse ouvir, mas era necessário para que eles entendessem o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E aí, com o decorrer, no versículo 11, a gente vê que mesmo diante dos desafios, Gideão estava lá, malhando o trigo. Gideão estava lá, disposto a se sacrificar para poder servir os seus. E aí o anjo do Senhor apareceu. E aí o anjo do Senhor fala com Gideão. E aqui fica mais um ensinamento para a gente. Ouvir a Deus é muito importante, porque quando a gente não ouve, a gente fica vulnerável. Ouça ao Senhor. O que o Senhor tem falado ao seu coração? O que Ele tem te pedido? O que Ele tem te direcionado que você não tem feito? Talvez você não tenha vencido esses inimigos ainda, porque falta você ouvir o que Deus tem te falado. Amados, como Deus falou comigo dessa palavra. E eu louvo ao Senhor por isso. Porque isso é uma prova do amor dele para conosco.
Mais à frente eu vou ler mais uma vez. Mas o Senhor disse, versículo 16, você pode fazer isso, porque eu te ajudarei. E você esmagará, amados, não é expulsar, mandar embora, não, é esmagar. Uma vez que você esmaga, aquilo deixa de existir. E você esmagará todos os medianitas que a gente leu, que era um povo muito numeroso, que não se dava para contar. Esmagará como se fosse um único homem. E a gente também leu que os israelitas não podiam contra esse povo. Mas o Senhor, aleluia, estava garantindo a vitória. E o Senhor viu em Gideão um coração corajoso, disposto a se arriscar para manter o povo vivo, pelo menos. Porque eles plantavam, né? Os midianitas vinham e colhiam, mas eles conseguiam reservar um pouco, porque senão Gideão não tinha trigo nenhum para malhar. E ele estava malhando o trigo no lugar onde era de malhar uvas. Aleluia. No lugar que não era de costume. Escondido. Ele estava se arriscando pelos seus. E isso tocou demais o meu coração. Será que temos buscado somente os nossos próprios interesses? Ou será que estamos dispostos a correr risco pela vida de alguém? Eu vou deixar essa reflexão com os amados. Gideão estava disposto a servir. E como o Senhor viu a coragem dele, o Senhor apareceu, sentou-se e falou com Gideão. No versículo 12, na parte B, falou com ele, você é corajoso e o Senhor está com você. O povo midianita era um povo cruel. A gente sabe que era um povo que não tinha o menor escrúpulo. Eles matavam homens, mulheres, crianças, faziam de escravo. Era um povo extremamente cruel. Então, Gideão sair da montanha, dos esconderijos, para poder malhar o trigo, para poder garantir alimento para o seu povo, era uma coragem e tanto. E o Senhor reconheceu isso. Mas Gideão, diante da dor que ele estava sentindo, diante daquela situação de frustração, de desespero, de sendo oprimido, ele faz um monte de perguntas ao Senhor. No versículo 13, ele fala com o Senhor, mas aí o Senhor decide não responder as perguntas de Gideão. E eu achei isso muito interessante, sabe por quê? Porque Deus não está preocupado somente com a sua dor. Não quero dizer que ele está rejeitando a sua dor, não. Mas ele quer pegar essa dor, transformar em força e te usar para você vencer esses inimigos, para você romper com essa situação. Então, no versículo 14, no versículo 13, Gideão faz um monte de perguntas. Mas por que o Senhor nos abandonou? Mas por que não acontece mais? E o Senhor vira para ele e fala, vá com toda a sua força. Mas Joyce, ele era o menor da casa dele. Que força que ele tinha? Justamente a força da dor. Justamente a força da reclamação. Aleluia. Glória a Deus. Aquela força de indignação que ele tinha para estar ali malhando o trigo. Tem que botar muita força, gente. O Senhor pegou e falou para ele, vai com toda a sua força. E livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. O próprio Deus. Falando para ele. Então, diante daquela situação, o Senhor viu ali um homem corajoso. Vai pegando aí as chaves, irmão. Oração,
ouvir a Deus, não parar diante dos desafios, ser corajoso, mesmo correndo risco, porque o Senhor conhece o seu potencial. O Senhor sabe do que você é capaz melhor do que você mesmo. Muitas das vezes a gente fica olhando para as nossas limitações. Como o Gideão fez? Senhor, eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor do clã de Manassés. Quem sou eu para levar o povo de Israel? Mas Deus viu naquele homem um coração corajoso. Um coração disposto a morrer para trazer bem para os outros. Não, é esse aí que eu vou usar. Se ele está disposto a morrer para servir, eu posso me servir dele. Aleluia! E foi o que Deus fez. Então o Senhor foi quem garantiu a vitória. Deus deu a direção a Gideão. Mais à frente, né, a gente lendo que Deus deu direção a Gideão para destruir os altares dos outros deuses. Isso está lá no capítulo 6, versículo 25. Amados, comecei trazendo essa mensagem, fazendo a leitura de todo o capítulo 6 de Juízes. E a gente viu que o povo de Israel pecou. O povo de Israel adorou a outros deuses, numa terra que o próprio Deus entregou a eles e disse para eles: não façam isso. O Senhor detesta a idolatria. Quais têm sido os altares que ainda estão erguidos na tua vida? Quais têm sido os altares que ainda estão erguidos na minha vida? E que o Senhor quer que a gente derrube hoje. Porque o nosso Deus, ele é santo. Ele não compete com outros. Ele não vai habitar em um lugar que tem outros altares erguidos. Eu não sei quais são os altares. Gente, pode ser o altar da amizade. Pode ser o altar, bom dia, paz do Senhor, irmã Rose. Glória a Deus. Pode ser o altar de você abrir mão de um tempo com Deus para ficar no telefone. Amados, eu estou trazendo essa palavra com muito temor. Com muito temor. Mas é para trazer vitória para a tua vida. É para você romper de uma vez por todas com esses inimigos que têm te oprimido há muito tempo. Não sei se é na área da saúde, se é na área da família, se é no casamento, se é na área financeira, eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus está falando com você agora. No íntimo do teu ser, ele está te apontando qual é a área. Decida derrubar. Decida derrubar. E o mais interessante é que não é qualquer altar. Era um altar que estava ali, ó. O Senhor falou para ele: Gideão, vá, leve e derrube o altar de Deus de Baal, que é de seu pai, geracional. Eita glória! E o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. O pai dele é que tinha esse altar. Mas estava refletindo na geração de Gideão. Qual será? Gente, existe pecados geracionais. Qual será o altar? Qual será o altar? O Espírito Santo não me permite dizer o nome desses altares. Mas ele está falando no teu coração. Quais são esses altares? A presença do Senhor é notória aqui nesse lugar. E essa palavra é para salvar a tua vida, a tua geração, dessa opressão maligna que o inimigo tem imposto a você. Mas você vai vencer, porque eu quero ler mais uma vez o versículo 16. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem
um só homem. Mas para vencer, para esmagar os midianitas, é necessário derrubar os altares. Gideão temeu, pegou 10 de seus empregados e foi derrubar esses altares. Só que ele não derrubou de dia, ele derrubou de noite, escondido. Mas ele fez. Talvez seja necessário você se levantar pelas madrugadas, você orar no secreto, no escondido. Senhor, derruba esse altar. Derruba esse altar de idolatria. Derruba, Jesus, esse altar que está fazendo separação da minha geração contigo, que está impedindo da minha vida ser promissora em ti. Por isso o texto, por isso o título. Se posicione em Deus e vença os seus inimigos. Se posicione no Senhor e Ele te ajudará a esmagar esses inimigos como se fossem um homem só. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus é santo. Ele não irá permitir a vitória sem que a gente se posicione, feche as brechas, quebre as legalidades. A gente leu lá no versículo 1 de Juízes 6 que Deus permitiu os midianitas dominar sobre o povo de Israel durante 7 anos, porque eles pecaram contra o Senhor. Então, além da consequência de se afastar, o Senhor permitiu dominância sem legalidade. Feche hoje as brechas, pergunte ao Senhor. Quando a gente encerrar a live, se você puder, tiver a oportunidade, vá ao joelho, se prostre diante do Senhor e fale: Senhor, quais são os altares? Senhor, quais são as ilegalidades que eu tenho permitido na minha vida, que tem me impedido de vencer esse inimigo que tem me oprimido há tanto tempo? Aleluia! O Senhor não nos quer oprimidos, escravizados. O Senhor nos chamou de povo santo, eleito, exclusivo do Senhor. Eu e você somos coroa da criação. Não nascemos para servir ao inimigo, não. Somos um povo vitorioso. Jesus nos garantiu isso na cruz do Calvário. Ele deixou a sua glória, se fez carne, habitou no meio de nós, para nos libertar do pecado, para nos libertar das iniquidades, das transgressões, de tudo aquilo que nos separava de Deus. Então, em nome de Jesus, tome posse hoje dessa palavra. Você é povo eleito do Senhor. O Senhor te escolheu para libertar a tua casa. O Senhor te escolheu para libertar um povo seleto que Deus quer alcançar com a salvação através da tua vida. Pode ser um grupo de amigos, pode ser a faculdade, eita glória, aleluia. Pode ser no seu trabalho. Eu não sei qual é o ambiente que o Senhor quer trazer libertação e salvação através de você, mas Ele vai trazer. Feche hoje as brechas, quebre as legalidades, derrube os altares. Ele derrubou os altares e com as pedras do altar que Ele destruiu, Ele ergueu um altar de pedras arrumadas. Deus não quer nada desorganizado. Deus não quer que você faça nada de qualquer maneira. Eita glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia, misericórdia. E assim Gideão fez. Ele saiu de madrugada, escondido, secreto. Mas ele fez. E deixa eu te falar uma coisa. Olha como a palavra de Deus é toda interligada. Eu amo isso na palavra de Deus. Ele fez de madrugada. Ele fez de noite. Mas, no versículo 28, vai dizer que quando os homens da cidade se levantaram, perceberam que o altar tinha sido destruído.
não vai ficar escondido o que você colocar em Deus em oração no secreto. Aleluia! Glória a Deus! Faça o que Deus está te mandando. Que a mudança comece em nós, de dentro para fora, porque será notório. A palavra de Deus lá no livro de Mateus vai dizer a mesma coisa. Entra para o teu quarto, feche a porta e ora o teu pai que em secreto te vê e irá te recompensar publicamente. Então faça o que Deus está mandando você fazer, porque não ficará escondido, será notório. Irão perceber que o Senhor iniciou uma linda obra na tua vida, para a honra e glória do nome dele. Aleluia! E aí, se prepare, porque uma vez você posicionado em Deus, o posicionado, amados, é escolher. Eu escolho o Senhor. Eu escolho fazer aquilo que o Senhor está me ordenando. Isso é se posicionar. E quando você se posiciona, você não titubeia. Você pode até ficar com medo, como Gideão ele ficou com medo. Ele queria saber se realmente era Deus falando com ele. Você até balança, mas você não sai da posição, você fica ali. Midianita tá ali, ó, bramando, rugindo, querendo te destruir, falando que você não vai conseguir, mas você tá ali na posição, porque o Senhor te garantiu a vitória. No versículo 16, falou que te ajudará e que você esmagará todos eles como um homem só. Fique com essa palavra, se agarre a essa palavra. Siga as direções que o Senhor te der e você vai ter vitória, você vai conseguir. Eu creio em nome de Jesus. E ali, quando Gideão derrubou o altar, que foi notório a todos no dia seguinte, eles foram até a casa de Joás, porque eles queriam saber, e descobriram que tinha sido de Gideão. Então, amados, eu quero te dizer que o posicionamento em Deus atrairá perseguição. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona no Senhor, fraquezas são expostas, pecado é exposto, mas tudo isso é necessário para que venha a purificação, para que venha a libertação. E aí você vai sofrer perseguição, porque o inimigo das nossas almas não quer que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. Ele não quer que as pessoas conheçam o amor de Cristo. Mas não deixe de se posicionar. Se posicione em Deus e vença. Ele foi perseguido. Chegaram até a casa de Joás e falaram: cadê Gideão? Traga ele para cá. Traz ele pra gente, que a gente vai matar ele. Ele derrubou o altar. Ele denunciou. Quando Gideão derruba o altar, ele denuncia o que eles estavam fazendo, que era o pecado da idolatria. E isso era o início da mudança da realidade daquele povo. Aleluia! Então, em nome de Jesus, fica firme quando começar as perseguições. E o mais importante, tenha pessoas posicionadas também em Deus perto de você. Gideão tinha seu pai, Joás, que disse para o povo, no versículo 31, vocês estão defendendo Baal? Ou seja, vocês estão querendo ficar na idolatria, no pecado? Vocês estão querendo continuar servindo a esse Deus que está permitindo os inimigos prevalecer sobre a gente? Que Baal se defenda. Se ele é Deus, que ele se defenda. Olha aí. Tenha pessoas posicionadas em Cristo Jesus também ao seu lado. Pessoas que não vão te entregar. Pessoas que vão te ajudar nessa caminhada. Preste muita atenção. Quem caminha com você?
Se os que estão do seu lado só celebram a tua vitória quando você rompe, não estão contigo no processo, vigia. Talvez eles estejam ali, talvez, amados, eles estejam ali somente para desfrutar aquilo que você batalhou. Mas valorize aqueles que estão ali do teu lado, posicionado, junto contigo, em oração, em palavra, passando ali pelo processo, te vendo ali com medo, mas te ajudando a denunciar também os altares de Baal. Era pai dele, ele poderia ficar bravo, mas ele entendeu que era necessário aquele altar ser derrubado. E ele não entregou o Gideão. Não entregou. Aleluia. E aí, os midianitas, os amalequitas, o povo do deserto ficou sabendo que o altar de Baal e de Azerá tinha sido derrubado ali naquela terra. Então, eles atravessaram o Rio Jordão. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor viu a Gideão. Gideão se posicionou. Gideão derrubou o altar. Começou o processo de libertação, de quebrar a brecha de legalidade. Veio a perseguição, mas Gideão tinha alguém posicionado perto dele. Vocês estão percebendo quanta coisa aconteceu a partir do momento que Gideão se posicionou no Senhor? Olha quanta coisa. E assim será na tua vida. Quando você se posicionar, não se espante. Se levantes começarem a acontecer, perseguições começarem a acontecer, glorifica ao Senhor e continua na posição, porque você vai receber vitória. Eles atravessaram, e aqui eu quero pegar a tua atenção. No versículo 33, né? Todos os povos atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. O vale de Jezreel é um vale conhecido até hoje como um lugar fértil, que planta, o que planta ali dá. E sabe o que significa Jezreel? Deus semeia. Ou eu estava fazendo a leitura, quando eu estava fazendo a leitura, fazendo um estudo, e aí o Senhor me chamou a atenção para esse nome. Amados, se tiver ruído, eu peço perdão, porque é onde eu estou morando agora, tem muita obra em volta. Mas fica aqui comigo, em nome de Jesus. No final do versículo 33, eles acamparam ali no vale de Jezreel, que é conhecido, que significa Deus semeia. Aleluia. Mas Joyce, você está dando aleluia, mas é o inimigo que está acampando ali. Mas quem é que semeia? É Deus. Deus semeia. Deus já estava preparando a vitória antes mesmo daquele povo orar a Ele. Olha a grandeza do nosso Senhor. Você e eu vamos temer a quê, amado? Vamos temer a nada, não. Aleluia! Deus está semeando a tua vitória. Se posicione. Siga as direções que o Senhor tem te dado. E você vai receber a vitória. Deus tem semeado. O vale de Jezreel é Deus semeia. O inimigo pode estar acampando onde você tem semeado. Mas a vitória não é deles, a vitória é tua. Se posicione, porque o Senhor está te entregando a vitória em tuas mãos. Em nome de Jesus, tome posse dessa palavra. E rompa, em nome de Jesus, de uma vez por todas. Amados, uma vez posicionado em Deus, o Espírito Santo irá se apoderar de você, assim como se apoderou de Gideão. Porque Gideão quebrou o altar, fechou as brechas, tirou as legalidades, foi purificado. Então o Espírito de Deus veio e dominou a Gideão. E assim será com você.
O Espírito Santo se apoderará de você. E você vai começar a agir, a se mover através do Espírito e a romper. E quando você perceber, nossa, eu estou fazendo tudo isso, mas não é só por você. É porque o Espírito Santo de Deus irá se apoderar de você. Isso é uma consequência do posicionamento em Deus. E Gideão fez prova com Deus, mas de maneira diferente, com humildade, sem afronta. Não simplesmente, então se o Senhor é Deus mesmo na minha vida, então faz isso aqui. Não. Os olhos dele viram o Senhor. O Senhor se revelou a Gideão. O Senhor sabia que Gideão iria querer ter certeza se realmente era Deus com ele. E ele fez essa prova da lã. Mas ele faz com humildade. A gente leu aqui, a partir do versículo 36. Senhor, se tu é comigo, deixa eu fazer essa prova. É pedir um sinal. O Senhor te deu uma direção. E você quer confirmar que se realmente é aquilo ali. E tá tudo bem. Só cuidado para as provas que você pedir a Deus não for provas afrontosas. O Senhor é Deus. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Não somos nada. Ele nos enxerga como um grãozinho de areia, uma coisa assim muito minúscula. Mas mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele permite que vivamos, que possamos ter uma vida abundante nele. Aleluia. Então Gideão fez prova com Deus. E o Senhor permitiu essa prova. Se você depois pega o capítulo 6 de Juízes e lê com calma, você vê que Gideão fez prova quando o Senhor apareceu para ele. Ele já fez a primeira prova. Se é o Senhor mesmo, fica aqui, não sai não. Depois ele foi lá, fez a prova da lã com o Senhor. E amados, eu anotei aqui algumas chaves que eu já até falei, mas eu vou reforçar essas chaves. A primeira, livre-se dos altares que te separam de Deus, que tem dado legalidade para o inimigo agir na tua vida. A segunda, ore ao Senhor e Ele irá te responder. Pode não ser o que você quer ouvir, mas Ele vai te responder. A terceira, não busque somente os seus próprios interesses. Permita Deus te usar para alcançar vidas. Gideão foi malhar trigo, não somente para alimentar a ele, mas para alimentar o seu povo. E 4, seja corajoso, seja corajosa. Se posicione em Deus e você vencerá. Joyce, mas cadê a vitória? Vai ficar para a parte 2. Porque, como eu disse no começo, é uma leitura muito extensa. E Deus ministrou no meu coração o capítulo 6 e o capítulo 7. Hoje, a gente está aprendendo a se posicionar para caminhar para a vitória. Que a gente já sabe qual é o final dessa história. Se você quiser se antecipar e ler o capítulo 7, faça isso. E na próxima vez que eu estiver aqui na live, a gente vai concluir com o capítulo 7. Quando Deus entrega a vitória ao povo de Israel, cumprindo o que ele disse no versículo 16. Que eu vou repetir mais uma vez, para você tomar posse em nome de Jesus. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. O Senhor irá te ajudar. Você esmagará todos, não ficará um, todos os midianitas, como se eles fossem um só homem. Independente se você é o menor, independente se você é o menos importante, independente das suas limitações, independente. A única coisa que o Senhor quer é que você se posicione nele
e fique firme. Mesmo com medo, mesmo com limitações, mesmo com incertezas, se posicione. Se posicione no Senhor Jesus. E eu quero fechar a palavra de hoje fazendo essa ligação com o Cordeiro Santo. Jesus se posicionou. Jesus, quando deixa a sua glória e habita no meio de nós, ele tomou uma posição diante do Pai. Senhor, eu vou. E ele veio, cumpriu com o seu propósito aqui na terra. Permaneceu posicionado diante do Pai. E hoje, eu e você temos a salvação, a oportunidade de receber a salvação. Eu vou orar encerrando a live e eu quero orar por você que ainda não se decidiu por Cristo Jesus. Eu quero orar por você que ainda não se posicionou em Deus. Já é cristão? Não, já sou cristã, eu tô com Jesus, mas me falta posicionamento em Deus. E eu quero orar por você que já está posicionada para que o Senhor, posicionada, para que o Senhor te ajude a permanecer neste lugar. Amém? Se os irmãos têm algum pedido de oração, pode mandar para a gente no direct, pode escrever aqui abaixo também. Esse é o momento que a gente vai orar. E eu espero que essa palavra de Juízes capítulo 6 possa ficar ecoando dentro do seu ser durante todo esse dia. E que o Senhor revele a você coisas que não foram reveladas aqui. Porque com cada um, ele trata de maneira diferente. Mas que você escolha hoje se posicionar em Deus. E veja toda a sua realidade sendo transformada. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, soberano e grandioso Deus. Com o coração cheio de gratidão, Paizinho. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pela revelação do Senhor em Juízes capítulo 6. Deus, obrigada pelo teu cuidado. Porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos ama. O Senhor odeia o pecado e nos convida hoje a nos posicionar em Ti, abandonando, Senhor, o pecado, destruindo, Senhor, os altares que estão erguidos em nossas vidas, que fazem separação entre nós e o Senhor. Obrigada por essa oportunidade, porque isso é uma prova grande do seu amor. Além do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o Senhor nos revelar a tua palavra é uma prova imensa de amor a nós. Pai, neste momento eu oro em intercessão pela vida, Senhor, dos irmãos que ainda não se decidiram por Cristo. Deus, faça que essa palavra alcance a vida deles. Para os que estão aqui, Senhor, que estão querendo te receber como Senhor e Salvador da vida deles. Entre nesses corações e faça morada, Jesus. E faça morada. Mude a vida deles. Os que estão declarando agora, dizendo, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Ah, Pai, escreva o nome deles no livro da vida e conduza os teus filhinhos à tua casa, para que eles possam, Senhor, congregar em nome de Jesus. Senhor, também quero orar por aqueles que estão em Ti, mas ainda não se posicionaram da maneira como o Senhor quer que a gente se posicione. Dê força, Senhor, dê direção, assim como o Senhor direcionou a Gideão, direcione também, Senhor, essas pessoas. Ajude-as, fortaleça-as, Senhor, com o seu amor, com a sua graça, com o seu Espírito, para que eles possam, Senhor, se posicionar, abandonar o pecado, derrubar os altares e seguir posicionado em Ti.
Deus, também quero orar pelos irmãos que já estão posicionados. Que o Senhor os ajude, que o Senhor continue fortalecendo os teus filhinhos, que o Senhor continue, Pai, usando-os com ousadia, com coragem, neste mundo tenebroso, levando a tua palavra, que eles possam cada vez mais ser cheios do Espírito Santo do Senhor, para poder pregar, Senhor, as boas novas, que é o amor de Cristo. Deus, obrigada por este momento, obrigada por esta live, obrigada por esta palavra, obrigada, Senhor, por todos os irmãos que estavam aqui, obrigada pelos irmãos que irão assistir depois. Obrigada, Senhor, porque estamos reunidos como um só, buscando a sua face, nos entregando mais uma vez ao Senhor, nos consagrando por completo a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. E que o manifestar da Tua palavra seja contínuo em nossas vidas. Eu entrego a tudo e a todos, Paizinho, em Tuas santas mãos. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a live foi um pouco mais extensa, mas eu creio que necessária. Porque o Senhor quer te ver vitorioso, vitoriosa. Amém? Fica com essa palavra. Juízes 6:16. O Senhor vai te ajudar a vencer e esmagar esses inimigos. Mas leia todo o capítulo 6 para entender o que o Senhor quer fazer através de você. Um dia abençoado para você e para sua família, uma semana ainda mais abençoada para você e para sua família. Muito obrigada pela presença de vocês. Seja a boca do Senhor. A live vai estar postada no nosso feed aqui no Instagram. E depois ela também será postada no nosso canal do YouTube. Então, vamos falar do Senhor, vamos espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque o Senhor tem uma obra linda para fazer em nossas vidas. Amém? Um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.